Na nossa aula de hoje, eu e a Mona Lisa vamos contar para vocês a estreita relação da arte com a cultura das mídias. Para facilitar nossa história, vamos dividir a cultura das mídias em 5 eras: cultura oral, cultura escrita, cultura impressa, cultura de massa, cultura digital ou cybercultura. Cabe ressaltar, entretanto, que essa divisão é apenas didática. Conforme Lúcia Santaella nos lembra, uma era não substitui a outra. Para iniciarmos então, vamos começar pela cultura oral. Gestos e oralidades marcaram o início das primeiras experiências comunicativas. A cultura oral acompanhou o homem durante todo o período pré-histórico. As representações artísticas e o uso da técnica marcaram o início da humanização, demonstrando a capacidade criativa e a habilidade manual distintas do ser humano. Conforme São Tomás de Aquino, o homem possui razão e mãos. Por meio da cultura oral, os discursos artísticos têm a capacidade de se propagarem ao longo do tempo. Um exemplo são os contos medievais, que têm sido reproduzidos em livros e desenhos infantis, perpetuando suas narrativas. Agora, vamos falar um pouco da cultura escrita. Podemos dizer que a cultura escrita nasce ligada à necessidade de registro. As representações discursivas, constantes nos diversos gêneros artísticos e literários, seguiram idealizando a realidade durante séculos. Na Idade Média, por exemplo, tanto a arte como as escrituras só se justificavam se relacionadas com Deus. A beleza vem de Deus. Nesse discurso, um para todos, quem pensasse em opinar estava sujeito a fatalidades. Por outro lado, foi a escrita que possibilitou a interação entre pessoas situadas em lugares distantes, assim como a expansão do avanço científico e a difusão de novas concepções culturais. Com a expansão da escrita, surge a cultura impressa, causando uma grande revolução. E vamos falar agora da cultura impressa. A junção da cultura escrita com a impressa abre janelas em ambientes conservadores. Foi no período da cultura impressa que surgiu a fotografia, e com ela novas maneiras de representações artísticas, alterando cada vez mais as concepções clássicas de beleza, principalmente com a expansão de registros de cenas do cotidiano. A cultura impressa e a cultura de massa se fundem. Agora, vamos falar um pouquinho da cultura de massa? A cultura de massa entra em cena acelerando o desenvolvimento de novos mercados, criando hábitos inéditos de consumo, alterando as concepções artísticas, estéticas e culturais. O que é belo, o que é bom, nobre, digno de cópia e imitação, os meios nos dirão. Logo, as críticas aparecem. Cópias, fragmentação, falta de qualidade em reproduções, há uma perda da aura das produções artísticas. Até que ponto os bens culturais tornam-se um produto, feito para ser consumido, trocado por dinheiro? As produções artísticas e estéticas favorecem uma classe dominante? Quem comanda os meios de comunicação? Quais interesses são propagados? Vivemos o culto ao consumo? Onde estão as belas artes? Reproduzir, padronizar, todo mundo no mesmo passo. Será isso que marca a estética do consumo, que invade diversas sociedades, engarrafando conceitos? No futuro, a cultura será enlatada e distribuída como goiabada. Os objetos artísticos tornam-se presentes, então vamos presentear. Ao artista cabe consumir e ser consumido. As obras que fazem sucesso viram livros, filmes, gibis, romances e finais felizes. O importante é agradar o grande público, a massa. Novos mitos são criados e reinventados. Há uma degradação social e uma excessiva exploração sexual, além de uma ditadura da beleza humana. A cultura de massa efetiva o fim da arte? Vivemos a estética do horror? O apocalipse? Nossa, espera aí, que exagero! Vamos repensar?
integração e a difusão da informação, o que seria disso sem a cultura de massa? Os meios de comunicação de massa são fundamentais na sociedade moderna. Eles são ainda grandes responsáveis pela difusão de notícias. Então, como avaliar? Não devemos ser exageradamente apocalípticos e nem integrados em relação aos meios de comunicação de massa. Devemos manter uma postura crítica, sabendo a hora certa de valorizar e aceitar